de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê graça neste momento, que possamos, pela palavra do Senhor, sermos fortalecidos na fé, edificados e aperfeiçoados, e o nome do Senhor glorificado. Meus irmãos, nós já algumas vezes falamos aqui a respeito da carta aos Filipenses. Trata-se de uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso, prisão domiciliar em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram essas as cartas que ele escreveu quando estava nessa prisão, e elas são conhecidas como as cartas da prisão. E quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses, ele fala que dando ânimo, exortando os crentes em Filipos para que eles não perdessem o ânimo, para que eles não ficassem tristes por conta da prisão do apóstolo. Ele diz que não era motivo de tristeza para eles o fato do apóstolo Paulo estar preso, e pelo contrário, era motivo de alegria, e porque por meio da prisão de Paulo, o Evangelho foi pregado, continuou sendo pregado, e alcançou até mesmo a guarda pretoriana, os soldados ali do império e tudo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo estando preso, mas ainda assim não deixava de anunciar o Evangelho, não deixava de anunciar a ressurreição de Jesus, e até mesmo por meios de cartas ele continuava fazendo o seu trabalho. E esta carta, os especialistas, os estudiosos dizem ser a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. Nós temos aí um número de 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Se contarmos com Hebreus, que não é certo de que tenha sido ele o autor, vamos aí para 14 cartas. E os estudiosos dizem ser esta aqui a mais pessoal, aquela em que ele demonstrou de forma mais aflorada o seu sentimento, o seu afeto, a sua fraternidade por esta amada igreja de Cristo que estava na cidade aqui de Filipos, certo? E quando nós lemos o texto e nos deparamos aqui com o texto que foi lido, versículos 5 ao 11, aqui, teologicamente falando, o apóstolo Paulo está tratando de uma doutrina chamada de kenosis, ou doutrinas kenóticas, que trata do esvaziamento de Cristo, daquele momento em que Cristo deixou a sua glória, deixou a glória eterna com o Pai e encarnou-se em forma de homem, abrindo mão ali de alguns dos seus atributos. Porém, nós não queremos entrar aqui no mérito desta questão. O que nós queremos trazer nesta noite aqui para a nossa reflexão é a maneira como o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como exemplo, como objetivo, como força e como alegria para esta igreja. Amém? Vamos lá, vamos repetir aí, ó. O apóstolo Paulo, ele fala aqui dentro no decorrer desta carta,
e mostra Jesus, primeiro, diga assim, como exemplo. Segundo, diga assim, como objetivo. Agora diga, como força. Terceiro, quarto, diga, como alegria. Certo, para nós memorizarmos, vamos lá, diga assim, ó, exemplo, objetivo, força e alegria. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, falando a respeito do sentimento de humildade, daquele sentimento verdadeiro, totalmente destituído do egoísmo humano, de qualquer pensamento ou sentimento egoísta. O apóstolo Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Cristo, Senhor de tudo, Senhor de todas as coisas, autor e consumador da existência de tudo, do universo, Rei, Senhor, todo-poderoso, majestoso, participante da glória eterna, por bondade, misericórdia e por querer abriu mão da sua glória e desceu ao reino terreno em forma de homem. Ou seja, Jesus Cristo ali neste momento em que ele esvaziou-se de si mesmo para tornar-se homem semelhante a nós, ele não demonstrou interesse pessoal, ele não demonstrou egoísmo, ele não demonstrou nenhuma preocupação consigo mesmo, mas antes de tudo ele estava pensando em quem? Fazer a vontade do Pai e trazer a salvação à humanidade que estava caída. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual é o primeiro aí ponto que nós vamos falar? Jesus Cristo como nosso exemplo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando àquela igreja o exemplo de humildade. O apóstolo Paulo está apresentando para os crentes em Filipe o exemplo de submissão. O apóstolo Paulo está mostrando à igreja ali em Filipos o exemplo de altruísmo, de amor ao próximo, de sentimento fraterno. E quem é que ele toma como exemplo? Ele usa o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha, assim como teve este sentimento em Jesus, que tenhamos o mesmo sentimento. Então aqui, meus amados e queridos irmãos, nós observamos o apóstolo Paulo apresentando Jesus como o nosso exemplo a ser seguido. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Lá em João capítulo 13, quando Jesus estava ali celebrando a Páscoa junto com os seus discípulos, e num determinado momento o texto sagrado diz que Jesus cingiu-se com uma toalha e com uma bacia cheia de água lavou os pés dos discípulos. Depois de todo o processo terminado, Jesus Cristo olhou para eles e disse, eu vos dei o exemplo, porque assim como eu vos fiz, façais vós também. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo que nós precisamos seguir constantemente. Em determinada ocasião, capítulo 11 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bendito seja o Senhor. Nós temos um exemplo a ser seguido, nós temos um exemplo a seguir, o maior e mais perfeito de todos os exemplos que alguém pode ter é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Ele é o exemplo a ser seguido, ele é o exemplo que nós devemos seguir. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, o apóstolo Pedro escrevendo, ele disse,
porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Observe, meus amados irmãos, que aqui o apóstolo Pedro, ele amplia o exemplo que Jesus Cristo é para nós e diz que Jesus é o nosso exemplo até no sofrimento. Bendito seja o nome eterno do Senhor. É inquestionável que Jesus sofreu, é inquestionável que Jesus padeceu, é inquestionável que Jesus amargurou, sentiu ali a amarga cruz, ali no momento do jardim do Getsemane, enquanto Jesus orava e ele voltou até os seus discípulos, ele disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus, até mesmo no seu sofrimento, ele é exemplo para a igreja. Bendito seja o nome eterno do Senhor, louvado seja Deus. Cristo é o nosso exemplo, exemplo de humildade, exemplo de submissão, exemplo no sofrimento. Cristo é o nosso exemplo, o exemplo da igreja para tudo. Se nós quisermos ter uma vida que agrade a Deus, se nós quisermos ser uma igreja que ache graça diante dos olhos de Deus, se nós quisermos ser um crente cheio do Espírito Santo, uma serva de Deus cheia do Espírito Santo, nós já temos um exemplo a ser seguido, é Jesus Cristo, Filho de Deus, porque assim como ele não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, dando-nos um exemplo de submissão. Aleluia. Jesus é o nosso exemplo. Bata no peito assim e diga assim, ó: Jesus, o meu exemplo. Nós temos Jesus como o maior e mais perfeito exemplo. Aleluia. Falando de exemplo, o pastor Estevão, ele usava uma frase que ele dizia assim, que a força do exemplo é maior do que um exemplo de força. E é verdade. A força de um exemplo é maior do que um exemplo de força. E aqui nós temos o maior de todos os exemplos, o maior modelo, aquele que é digno de ser louvado, aquele que é digno de ser seguido, aquele a quem nós devemos olhar e nos espelhar, porque ele é perfeito. Aleluia. Diga assim bem forte: Jesus, o meu objetivo. Agora o apóstolo Paulo, ele apresenta também aqui a igreja em Filipenses, Jesus como o alvo a ser alcançado. Leia comigo aí, capítulo 3, versículo 14. Deixa eu ler a partir do versículo 12. Abra aí comigo, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do 12, porque vai dar mais luz e entendimento no 14. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, ó: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, leia aí o versículo 14. Prossigo para o alvo. Aleluia. Prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo mostra aos crentes em Filipos qual é o objetivo a ser alcançado, qual é o alvo a ser alcançado, qual é o objetivo pelo qual nós devemos nos esforçar, lutar, batalhar para alcançar. Aqui o apóstolo Paulo, ele vê-se como um atleta que está disputando uma determinada competição e ele se esforça ao máximo para alcançar o objetivo. Aqui, meus amados e queridos irmãos, nós observamos o apóstolo Paulo falando. Ele diz assim: olha, eu ainda não cheguei lá,
eu ainda não alcancei, eu ainda não tenho